Oi pessoal, meu nome é Maria Cordeiro, sou engenheira eletricista com especialização no ramo da solar. Então hoje a gente vai estar vendo o primeiro vídeo a respeito de como que a gente faz uma análise de uma fatura da Copel. Já aproveita, segue a gente ali no Instagram, segue o nosso canal no YouTube e qualquer dúvida vai mandando por mensagem. Se for necessário a gente faz um outro vídeo, uma live, para tirar todas as dúvidas de vocês a respeito do assunto. A gente vai estar conversando a respeito de outras concessionárias também, mas a gente vai estar iniciando aqui pelo Paraná, né? Então, com a concessionária que é a Copel. Vou estar trazendo alguns exemplos de fatura, tanto simples quanto já com solar, para ver o que a gente pode estar analisando ali em cada um desses aspectos, tá? Então, para a gente iniciar, a gente vai estar dividindo essa fatura em 3 tópicos. O primeiro vai ser a parte aqui do cabeçalho, depois as informações de consumo e depois as tarifas e tributos. Então, no primeiro tópico, o que a gente vai ver é simplesmente o que é o cabeçalho dessa fatura da Copel e quais são as informações relevantes que a gente precisa se atentar um pouquinho mais quando a gente fala do ramo da solar. Primeiramente, a gente vê aqui a titularidade dessa fatura. Por quê? Porque o projeto ele vai ter que sair no nome dessa titularidade. Então, por exemplo, se o banco quiser que troque uma titularidade ou precise fazer qualquer adequação, né? Às vezes o sistema vai ser comprado por um filho, vai ser no nome do pai ou alguma coisa assim desse gênero. Então, a gente precisa ter essa noção aqui que essa titularidade dessa fatura vai ser o que vai ser o nome do projeto da Solar. Então, visto isso aqui, a gente já consegue saber qual que é o nome do responsável, então, pelo projeto, né? Responsável pela OCEI, que vai ficar o nome do projeto, o endereço, aonde vai ser feito esse projeto, CEP, cidade, e aqui embaixo, vem a informação importante do CPF, ou se é um CPF, ou se é um CNPJ. Por que é importante a gente se atentar para isso também? Quando a gente for fazer qualquer projeto, que ele seja ali, por exemplo, um CNPJ, então o projeto em si ele já vai sair no nome desse CNPJ, só que a gente tem o responsável por esse CNPJ que a gente anexa ali junto no documento dele na hora de solicitar uma vistoria ou alguma coisa assim. Mas se é num CNPJ, a gente obrigatoriamente tem que fazer ali no CNPJ ou ver essa troca de titularidade. Então, sempre cuidar se vai ser no CPF, se vai ser no CNPJ e como que realmente vai ficar isso para frente. Por que é importante a gente já pensar a respeito disso nesse início? Porque às vezes o cliente ele vai querer dividir essa energia, essa sobra, né, esse excedente, com outra pessoa da família ou alguma coisa assim. Então, se você faz um CNPJ, fica um pouquinho mais burocrático, às vezes, para você conseguir trocar essa titularidade e deixar ele num CNPJ. Então, já deixar isso tudo bem alinhado no início, para depois, lá na frente, se precisar cadastrar uma beneficiária ou alguma coisa assim, a gente não ter esses empecilhos, tá? Então, o outro ponto importante é o número da unidade consumidora. A partir desse número de unidade consumidora, né, que é a UC, daqui para frente a gente trata com essa abreviatura de UC, é que a gente faz a questão da pesquisa na Copel para estar fazendo o projeto em cima dessa unidade consumidora. Outro ponto bem importante é essa parte aqui, tipo de fornecimento. Por que isso é tão importante? Isso aqui vai ser a limitação para qual tipo de sistema o seu cliente realmente pode ter. Então, digamos assim, ele tem um trifásico de 80 amperes. Então, a gente tem um máximo de inversor que a gente consegue estar entregando para esse cliente. Mais para frente, eu vou estar postando mais vídeos explicando um pouco mais a respeito disso. Só que aqui vocês precisam se atentar. Esses são pontos relevantes que pode sim estar influenciando ali na questão da análise da fatura do seu cliente para saber o que você realmente pode estar entregando para ele. Então, com base no tipo de tensão e qual que é a chave dele, a gente tem a limitação ali do nosso inversor. Mas o cliente quer mudar, quer fazer um aumento de cargo, alguma coisa assim. Beleza, então a gente sabe que o projeto, né, ele vai sair futuramente, então com esse outro padrão que o cliente está fazendo. Mas se ele não alterar, essa aqui que vai ser a limitação. Aqui daí vem algumas outras informações, mas não são tão relevantes agora, mas para vocês ficarem sabendo, a gente sabe quanto que foi a leitura anterior da Copel e qual que é a atual.
O que é isso aqui? Basicamente, o dia que o leiturista passou a fazer a leitura desse relógio, desse medidor, né? E qual que era a leitura anterior. Então, ele faz a média ali, no caso dessa fatura aqui deu 29 dias, né? E ele faz uma aproximação de quanto que vai ser ali a próxima leitura. Esse ponto aqui ele é extremamente importante, principalmente no rural. Por quê? Porque no rural, o leiturista ele não passa todo dia, todo mês fazer a leitura, né? Então, ele vai, às vezes, a cada 3 meses. Então, esses outros 2 meses, o próprio cliente ele precisa estar entrando em contato com a Copel, passando por aplicativo, 0800 ou presencialmente ali na agência, para passar essa leitura. E quando a gente fala do ramo solar, é mais importante ainda, por quê? Porque se o cliente ele não repassa todo mês certinho, a Copel ela não tem como saber quanto que teve de geração aquele mês naquela unidade consumidora. Então, é extremamente importante já ter essa informação para o cliente, porque muitas vezes no rural, eles não têm essa noção que precisa realmente começar a passar todo mês. Então, pode acontecer de dar 3 meses, né, e ele para o 3º mês, seu cliente já está com o sistema solar ativo e ele ainda não passou nenhum mês ali a leitura para a Copel. Então, você vê às vezes que ele vai estar pagando uma fatura. Por quê? Porque o consumo dele, ele não é o real. Então, tanto o consumo quanto geração, a Copel ela não tem essa média para saber o que realmente está acontecendo ali com o seu cliente. Então, deixa sempre esse asterisco ali bem grandão para sempre informar o cliente de vocês que se for no rural, ele precisa estar passando ali a leitura todo mês para a Copel para ela saber quanto que realmente tem de geração. Aqui embaixo, ele só aparece basicamente, né, qual que é o total que o cliente vai estar pagando, qual que é o vencimento e a referência, certo? Aqui ele vem a classificação de qual que é o tipo de fatura. Então, esse tipo de classificação aqui, ele é o B3, que ele é comercial. Então, os serviços, outras atividades e tudo mais, aqui ele vem descrito certinho qual que é a classificação desse tipo de fatura do seu cliente. É extremamente importante a gente se atentar para qual tipo é cada fatura, porque pode ser não, né? Tem uma tarifa diferente para cada uma delas. Então, por exemplo, no rural, eles não pagam a questão da iluminação pública. Já no urbano, você paga. Então, assim, tem vários pontos que a gente começa a aprender um pouquinho mais para conversar a respeito disso e conseguir entregar o melhor possível para o seu cliente e, óbvio, sanar todas as dúvidas ali quando ele vir te perguntar referente à fatura dele. Aqui eu trago para vocês um exemplo só de consumo básico, né? Então não é um consumo alto, mas para vocês entenderem um pouco como que vem uma fatura sem ter a solar, e ali mais para o final eu vou mostrar uma que tem já energia solar para apresentar para vocês, porque eu sei que muitas vezes a gente só vai ter acesso depois daquela primeira venda, então você não sabe o que muda realmente. Seu cliente vai vir te perguntar, mas qual que é o desconto? Ou até mesmo se alguma pessoa que está assistindo o vídeo, né, quer ter essa noção do que realmente está descontando ali na fatura dele, então a partir daqui você já consegue ter essa noção melhor do que realmente está gerando de energia e o que é realmente o consumo ali do cliente. Então, a fatura ela vem dividida em energia elétrica consumo e energia elétrica uso do sistema. Se você somar esses dois valores, ele dá o valor ali que você está pagando em reais na sua energia elétrica, só que essa parte aqui já é com tributos. Aí, sem a tarifa unitária dela aparece aqui no ladinho. Aí aqui a gente tem a parte do ICMS, PIS, COFINS. Eu já trouxe essa fatura apresentando essa parte aqui do ICMS, justamente porque a gente teve um período ali onde a gente não estava pagando. Então, em algumas faturas isso não significa um valor muito alto, mas em outras faturas isso já é um pouco mais considerável. Então, por exemplo, a gente tinha fatura ali que o mínimo estava dando em torno de 100, tem algumas agora que passou ali para 150, 180 reais. Então, é importante a gente sempre saber quais informações eu pego para eu saber certinho qual que é o real valor do mínimo para cada cliente. Porque uma fala que a gente não pode ter nós não zeramos a fatura de energia, nós conseguimos zerar, né, a questão do consumo, mas tem todas as tarifas e tudo mais, né, imposto que você paga ali em cima, que faz com que você não tenha um valor zero na sua fatura. No caso desse cliente, então, ele tem aqui o valor que ele paga para consumo e uso do sistema, e ele também tem a parte aqui da iluminação pública, porque ele é uma fatura que ele é urbano. Então, só de iluminação pública, esse cliente já paga R$ 65,24. Aí, se a gente for ver aqui embaixo, ele tem mais R$ 16,90 de PIS e COFINS,
e mais R$ 30,50 de ICMS, mais o mínimo que ele vai pagar referente a essa fatura, né? Se ela for trifásico, 100 kWh, se ela for bifásico, vai ser 50 kWh. E aqui embaixo ele vem esse resuminho de consumo que foi desse cliente. Então, no caso aqui, aparece o valor que estava no relógio na leitura anterior, na leitura atual e quanto que foi esse real consumo aqui de 507 kWh. Maria, então como que eu sei qual que é o valor que o cliente está pagando no quilowatt? Somei aqui, ó, 33 com 32, então, digamos ali, deu 65 centavos. A gente faz 65 centavos vezes 507, então a gente tem o valor que ele está pagando ali nesses quilowatts referente ao consumo dele. Aqui do lado, a gente tem um resumo de como que é o consumo do cliente. O que eu sempre falo que é extremamente importante a gente analisar. Se tem alguma inconsistência aqui nas medições, porque nesse caso aqui a gente não tem valores tão diferentes assim, apesar que ó, aqui em novembro deu 266 kWh. Aqui, ó, no mês de fevereiro já foi 507. Então, se você fizesse um sistema para 266, é completamente diferente de um sistema que for para 507 de consumo. Só que como que você vai saber qual valor você realmente usa? Somente conversando com o seu cliente. Então, por exemplo, o que eu sempre falo pro pessoal, viu qualquer valor muito diferente um do outro, que sua média ali, se você considerar os mais altos, fica um sistema muito mais dimensionado e os mais baixos pouco dimensionado. Então, assim, converse já com o seu cliente para entender qual que é o consumo real dele. A partir daí, você vai saber se você considera um valor mais alto, se você coloca um percentual um pouquinho a mais, ou se você considera ali um mais baixo mesmo. Casos que eu já vi acontecer, digamos assim, o cliente ele vem aqui com uma fatura, tá 300, 400, 500, chegou aqui em outubro, ele passou para 1.000, 1.500 de consumo. O que aconteceu com esse cliente? Colocou um ar-condicionado, comprou uma geladeira, um fogão de indução, alguma coisa assim, que elevou o consumo dele. Então, se você considerasse todos esses valores aqui, desde os pequenos até o maior, e fizesse uma média, ele estaria dimensionado para menos. Então, o consumo real desse cliente ele não era mais aqueles 300 a 500 kWh, mas sim passou a ser ali de 1.000 a 1.500. Então, a conversa é, seu cliente, qual que vai ser o seu consumo real? Analisei aqui a sua fatura, você está com mais ou menos isso aqui de consumo. Então, eu posso dimensionar um pouquinho para mais? Como que está a respeito disso? Porque aí sim você vai ter a melhor entrega possível para o seu cliente. Próximo passo é só para apresentar para vocês que muitas vezes as pessoas não veem esse tipo de cobrança, né? Às vezes vai estar aparecendo até aqui nesse início alguma multa por atraso em fatura ou qualquer outra cobrança a mais. Então, ele aparece aqui na parte de reaviso também, né? Se tiver algum débito em aberto. E aqui na lateral, eu trouxe só essa aqui para mostrar que essa aqui era uma fatura que ela tem luz noturna. Então, assim, aparece o valor do relógio também, então a gente analisa tanto essa parte aqui de baixo quanto a parte lá de cima. Mais pra frente eu vou fazer outro vídeo só para explicar referente a essa parte da tributação aqui também, né, de como que faz essa análise quando o cliente tem uma luz noturna ou alguma coisa assim. Mas só para vocês saberem que tem essa diferença de fatura para fatura. E aqui, né, um caso normal, quando um cliente ele já tem um sistema solar, onde ele já vem um resuminho aqui embaixo. Então, olha que interessante, ele já aparece que a unidade consumidora está cadastrada como micro e mini geradora. Ele já fala quanto que foi injetado nesse mês. Então, só nesse mês aqui, essa cliente, ela injetou 14.156 kWh. Então, esse aqui é uma usina de 204 módulos, né, no inversor de 75. Então, já aparece quanto que foi injetado, se tem algum saldo que está para vencer, como que tá, todos esses aspectos, vem esse resuminho aqui para o cliente. E essa aqui seria daí um exemplo, né, dessa fatura, aquela que a gente viu anteriormente, que ela já possui um sistema solar e como que isso vem apresentado. Então, nós temos aqui a questão do consumo dela também, de 377. Olha que interessante, esse aqui é um caso muito legal para a gente ver que essa cliente está pagando só o mínimo da fatura. Então, ó, aqui se você for ver, ela tem um trifásico de 200 amperes. Então, ela teve de consumo 377. Só que como na legislação antes da 14.300 você sempre ficava ali com a questão do mínimo, né? Então ele descontou 200 kW e ficou ali, 200 kW não, 277 kW e ficou só um mínimo de 100 para ela estar pagando. Então daí ele aparece aqui, ó,
com um menuzinho. Então, a partir de agora, se qualquer cliente ou se você mesmo que possui um sistema solar quer saber quanto que realmente está descontando ali da sua fatura, é só você analisar aqui, ó, vem essa parte com o menuzinho e você sabe. Só que o que é importantíssimo de saber? Esse aqui é fora a questão do consumo instantâneo, porque todo mundo que tem solar sabe. O que acontece? Quando você está gerando durante o dia e consumindo, isso não vai para o relógio. Então, é o consumo instantâneo que a gente fala. Você gerou e já consumiu. O que você gerar de excedente ou se você tiver um consumo maior, isso vai para o seu relógio e pega. Então, no caso dessa cliente aqui, ela teve esse consumo de 377, mas ela ainda teve aquele consumo ali durante o dia. Então, esse é um valor que a gente consegue saber olhando o aplicativo para ver quanto foi o real de geração naquele mês e tirando essa diferença de quanto que está aqui na questão do relógio, tá? Então, beleza. Descobrimos que aqui ela descontou tudo que dava para descontar, ficou só o mínimo de 100 kW, mais a questão dos impostos. Então aqui, ó, o ICMS na época ainda estava zerado, estava pagando PIS/COFINS, certo? Só que olha só, diferente daquela outra fatura, aqui a gente não tem a questão da iluminação pública, porque ela é rural, e aqui só vem bem divididinha as questões também. Então aqui, o que é consumo, o que é injetado, subsídio tarifário, e aqui se ela tem algum desconto, né, de subsídio tarifário líquido. A mesma questão que eu falei para vocês, soma aqui o quilowatt para saber quanto que ela realmente estaria pagando se ela não tivesse energia solar. Então, essa cliente ela não fez só para o próprio consumo, então ela manda para outros locais. Por isso que é vantajoso para ela também aqui essa questão. Ela tinha ali um terreno disponível, ela fez um sistema maior para cadastrar ali beneficiários e ter esse desconto. E aqui embaixo, ó, ele vem daí o resuminho pra gente. Então, quanto que é de consumo e quanto que é de geração. Então, ó, 377 de consumo e aqui 14.156 de geração. Pessoal, então assim, basicamente, da fatura é isso que a gente tem que se atentar. Mostrei para vocês a questão de uma fatura sem solar, o que eu abstraio de informação para estar fazendo ali, a questão do orçamento, né? E agora apresentei para vocês uma fatura que ela já tem o sistema solar, só para apresentar brevemente para vocês. Vou deixar aqui no final, então, a questão do meu LinkedIn, o Instagram da minha Engenharia e Tecnologia e o canal do YouTube também. Então, eu vou estar produzindo vários materiais referente a isso, tudo que vocês acharem que é importante ou que vocês sempre quiserem saber um pouquinho a mais, manda mensagem que a gente vai produzindo esse material para sanar todas as dúvidas de vocês, tá? Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.